muitos modelos da Rolex ainda se encontram bastante especulados, porque existe, pronto, é uma marca que é muito exclusiva, mas se nós formos ver marcas como a Patek Philippe, que é a melhor marca do mundo, não é? Que tem um volume de produção anual entre os 70 e 80 mil euros, ou seja, isto não são valores que são dados pelas marcas, que eles não libertam este tipo de informação, mas estatisticamente é mais ou menos por aí. E a Rolex fabrica 2 milhões de relógios. Ou seja, aqui conseguimos mais ou menos ver que em termos de exclusividade, se calhar a Rolex não é bem a marca mais exclusiva. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Hoje estamos na presença do Diogo Desidério. Obrigado, Diogo, por teres vindo aqui. Obrigado eu pelo convite. Pela disponibilidade. Vamos falar sobre relógios, que é uma coisa que também as pessoas que também já estão a ver já sabem que eu gosto bastante. E, portanto, porquê é que tu entraste para os relógios? Porquê é que entraste para este negócios de compra e venda? Ou seja, vamos lá começar a história mais ou menos desde o início. Eu sou filho de um dos maiores relojoeiros em Portugal. Para quem segue os relógios, o nome António Serafim Desidério pode dizer alguma coisa. E portanto, a RPN entrou no mercado como um conceito quase único que junta num só espaço a vertente comercial e a técnica de portas abertas ao público. E portanto, o meu pai foi, durante 15 anos, o responsável do serviço pós-venda do grupo Richemont. Richemont é um grupo proprietário de marcas como a Cartier, WC, Van Cleef & Arpels, e foi o relojoeiro oficial para a Vacheron Constantin durante muito tempo. Estes grupos têm dinâmicas de gestão que mudam do dia para a noite, e a dado momento deixou de fazer sentido terem uma sede aqui em Portugal para passar a ser tudo gerido através de Espanha. E, portanto, houve um despedimento coletivo. E entretanto o meu pai deparou-se com uma situação que é: ou vai trabalhar para uma empresa portuguesa, ou vai criar a sua própria empresa e trabalhar por conta própria e começar do zero, não é? Fazendo aqui um enquadramento, que é, eu desde que sou, ou seja, as empresas distribuidoras destas marcas de relógios de luxo e de alta relojoaria, não é? Desde sempre colocaram a assistência técnica assim para segundo plano. Não é? E eu, desde que cresci, ouvi o meu pai a contar-me histórias de quão magoado ele ficava de ir trabalhar e, para ir para o seu espacinho, para o seu local de trabalho, atravessava toda uma boutique luxuosa, com salas privadas, os clientes entravam, serviam-lhes pastéis de nata, café, champanhe. Os colegas de trabalho todos tinham fatinho, eram bem pagos, tinham comissões de venda brutais e tinham esta vida espetacular a vender produtos que eram concebidos por relojoeiros, montados por relojoeiros, reparados por relojoeiros. E a realidade do meu pai é que ele trabalhava num anexo minúsculo, ao lado de uma fotocopiadora numa bancada antiga, o sítio onde os seus colegas faziam aquelas pausas rápidas para fumar um cigarro, nos tempos em que se podia fumar dentro de estabelecimentos, e pausas para café, e portanto estamos a falar de uma profissão que, se nós formos à Suíça, um relojoeiro é uma profissão muito respeitada, porque é, digamos, não teve origem na Suíça, mas a grande maioria das marcas tem ali aquele punçãozinho do Swiss Made que faz toda a diferença. E, portanto, essa mesma profissão aqui em Portugal, o meu pai trabalhava em condições que não eram dignas. E, portanto, uma das missões da RPN sempre foi elevar o nível qualitativo da relojoaria em Portugal e trazer dignidade à profissão do relojoeiro. Para ti, o que é que significa um bom investimento num relógio? Ou seja, o que é que torna um relógio um bom investimento? O tema do investimento no que toca aos relógios é uma pergunta muito frequente, uma pergunta muito pertinente, e acho que cadece aqui de uma linha de pensamento um bocadinho diferente. Ou seja, se olharmos para o investimento como uma definição teórica, não é? É, digamos, aplicar, neste caso, dinheiro, não é? Vamos aplicando dinheiro na expectativa de um futuro retorno, não é? E, portanto, o relógio, como um bem, é um produto que é muito líquido, ao contrário de tantos outros produtos que as pessoas investem o seu dinheiro. Estamos a falar de bens, não é? O relógio
tem muita liquidez, vale o mesmo em qualquer parte do mundo, não tem nenhum custo associado à sua utilização. Vou dar o exemplo dos automóveis, não é? Pessoas que investem em automóveis clássicos, etc. Tem que se pagar o combustível, o seguro, os impostos de circulação, as manutenções têm que ser feitas com uma regularidade que não é como nos relógios. Digo eu, não sou mecânico de automóveis, mas presumo que um automóvel tenha que ter uma manutenção todos os anos, ao passo que a maior parte dos relógios mecânicos é de 6 em 6, 7 em 7 anos, mais ou menos. E o que acaba por acontecer é que quando um relógio passa de novo para o mercado de segunda mão, a maior parte da sua desvalorização é aí, é nesta transição. E o que acaba por acontecer é que se nós adquirirmos um relógio ao nosso gosto e o usarmos durante 5, 10 anos livremente, ao fim desse tempo, se quisermos vendê-lo ou trocar por uma outra peça, se formos analisar o valor de mercado, ele vai-se mais ou menos manter. Porquê? Porque o preço dos relógios novos aumenta todos os anos, o mercado dos usados acompanha. Obviamente, se estivermos a falar de vender o nosso relógio a uma casa como a nossa, nós precisamos ter as nossas margens, mas o bem que nós adquirimos há 5, 10 anos atrás, em termos de valor de mercado, permaneceu mais ou menos o mesmo, ou vá que tenha perdido um pouco. E para mim, isso é um investimento. Agora, o que é que acabou por acontecer? E isto também carece aqui de uma explicação um bocadinho mais exaustiva, que é, mais ou menos a partir de 2017, mais ou menos, depois alterou-se um bocadinho, dependendo dos continentes, mas pronto, onde eu comecei a sentir mais foi em 2017 que começou a instalar-se uma nova trend, digamos, foi os relógios desportivos. Ou seja, as pessoas começaram a largar um pouco o que para mim é a magia da relojoaria, que são os relógios mais complexos. Normalmente está mais associado aos relógios clássicos, não é? Caixas em ouro, um relógio mais clássico, tradicional. E o que acabou por acontecer é as pessoas começaram a enverdar muito mais para os relógios desportivos, nomeadamente Rolex, não é? Relógio todo em aço, desportivo, também se pode adaptar uma pulseira em borracha, relógio muito versátil, não é? Que dá mais ou menos com tudo. E o que é que acabou por acontecer? Covid, não é? E no Covid, que é que as pessoas fechadas em casa começaram a tentar procurar alternativas para investir o seu dinheiro. E foram pesquisando os relógios, lá está. Tinha começado este crescimento dos relógios desportivos, as pessoas começaram a tomar mais atenção quais eram as marcas, e o que acabou por acontecer é que foram-se informar toda esta magia da relojoaria, as histórias das marcas, não foram marcas criadas ontem, nem há 10 anos atrás. Há muitas marcas na relojoaria que são centenárias, não é? Outras já têm 250 anos, ou seja, estamos a falar de... O relógio sempre foi a joia do homem, não é? Acompanhou guerras, tudo, e se formos ver, na altura, marcas como a Breguet, o Sr. Louis Breguet, tudo o que desenvolveu, ver o produto, ou seja, na altura não eram relógios de pulso, não é? Mas falando, por exemplo, de relógios de bolso, com complicações, estamos a falar de um senhor que as máquinas, era ele que ele fazia as máquinas para fazer as peças, tudo com cálculos matemáticos, e o relógio funcionava com precisão. As complicações funcionavam, desenvolviam complicações. Estamos a falar de autênticos génios. Esta é a origem da relojoaria. E a transição que nós assistimos foi passar deste género de relógios, esta que, a meu ver, é, digamos, o pico mais elevado da engenharia da micromecânica, e passámos para um produto muito mais simples, sem complicações, e foi muito mais deu-se muito mais valor à marca. E o que acabou por acontecer a seguir ao confinamento é o relógio deixou de ser um bem de luxo, por assim dizer, não é? E passou a ser uma asset, uma currency, uma moeda de troca. E ao desconfinar, as pessoas dirigiram-se às lojas para adquirir estes relógios, e o que acabou por acontecer é que muitas marcas não tinham e não têm o volume de produção face à procura que se instalou. E o que é que estou aqui a dar uma volta para explicar o quê? Que deu-se no caso da Rolex, que esta tendência de relógios desportivos se encaixou que nem uma luva, porque é uma marca que faz quase exclusivamente, tirando o Cellini, mas fazem quase exclusivamente relógios desportivos. As pessoas iam à loja e quem tinha acesso a comprar as peças, em determinados modelos, saíam da loja e valia 3 vezes mais. E, portanto, instalou-se esta noção de que eu vou comprar um relógio, ou melhor, perdeu-se um pouco o gosto pela peça, e o que se começou a procurar... Bem, vou reformular isto. Na tomada de decisão da compra do relógio, o que passou a ser importante foi o valor que eu posso ganhar ao revender esta peça e não o gosto pessoal. As pessoas começaram a adquirir o relógio porque é esta marca, este modelo, e este modelo pode-me conferir certo status, mas é mais o valor que eu posso lucrar disto. E se eu não lucrar dinheiro, ou se eu não lucrar o dobro do que eu paguei, nem faz sentido. E, portanto,
Os relógios são um investimento? Depende do ponto de vista. Eu acho, tal como comecei aqui a explicar, acho que é um bom investimento que nós podemos usar ao longo de vários anos e o produto não perde valor. Mas agora, pensar que todos os relógios se compra e vale o triplo é uma realidade que aconteceu com muito poucas marcas e muito poucos modelos. Na Rolex com vários, na Audemars Piguet foi o Royal Oak e na Patek Philippe foi o Nautilus e o Aquanaut, não é? E tirando estas três marcas e estes modelos, não é a realidade, não é? Quando trabalhas com uma peça sensível, digamos um Omega, se calhar dos anos 70 ou dos anos 80, o reparo é sempre é mais rápido, ou tu tens de ir analisar o historial da peça? Qual é que é assim, a análise que tu fazes à peça antes de a consertar, antes de tratares da peça? Portanto, nós na RPN, a maneira... É mais fácil explicar mais ou menos todo o procedimento por trás de uma reparação. Ou seja, nós damos assistência técnica oficial a muitas marcas de renome, como a Cartier, WC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Baume & Mercier, tantas outras. E os relógios modernos e os vintage, a base da reparação ou da manutenção é mais ou menos a mesma, sendo que nos relógios vintage há determinados cuidados que temos que ter e preocupações. E porquê? Um relógio moderno, normalmente vamos falar um relógio mecânico, normalmente deve ser feita a manutenção de 6 em 6 anos. E no que é que consiste esta manutenção? Que acho que é pertinente porque muitas pessoas acabam por não saber exatamente o que nós fazemos e quando nós dizemos o preço, as pessoas ficam assim um bocado chocadas. Poxa, mas custa assim tanto, mas quando nos vêm fazer, muitas vezes acaba por resultado, dizemos, olha, eu vou-lhe mostrar porque tenho ali um relógio desmontado e o senhor pode ver. E quando as pessoas se apercebem tudo o que é feito, dizem, realmente não é assim tão caro. Portanto, quando nós recebemos um relógio, é muito importante fazer todo um diagnóstico visual do relógio. Verificamos no nosso time grapher, perceber se o relógio está a adiantar a atrasar, a amplitude do relógio, que é, digamos, qual é a energia que chega ao balanço, que é o coração do relógio. Dá para ver vários red flags na máquina. Danos que possam haver nas asas, de lado, nas laterais, nos bezels. Uma queda pode influenciar muito a máquina do relógio, que é 100% mecânica. E, portanto, danos no mostrador, danos nos ponteiros, etc. À medida que nós vamos desmontando o relógio, vamos vendo o estado dos óleos, dos lubrificantes dos relógios, ver se... ou seja, à medida que vamos desmontando, vamos tentar perceber qual é o problema do relógio, que é muito mais fácil. Porque se nós desmontarmos o relógio todo e a seguir vamos lavar e montamos, o que acaba por acontecer é que, e é um erro que se comete muito no início, porque achamos que é só desmontar e montar, é um tema que vamos abordar um bocadinho mais à frente, que vou dar um exemplo. Se nós montarmos 2, 3 rodas, que depois cada peça do relógio é individualmente lubrificada e temos mais de 10 lubrificantes para os relógios, cada um desempenha a sua função, e eu coloco uma roda e eu não verifiquei anteriormente que a roda estava meio que ou torta, ou tinha algum dente danificado, ou alguma sujidade que necessitava de ter sido removida antes de, neste caso nós fazemos uma pré-lavagem e depois uma lavagem numa máquina com 4 banhos diferentes. E nesta pré-lavagem é onde nós conseguimos sacar a sujidade assim mais espessa. Pode vir de oxidações, etc. E, portanto, se nós não tivermos este cuidado de perceber exatamente qual é a origem do problema, o que pode acontecer é, montamos o relógio por alguma razão não funciona bem, depois vamos verificar, percebemos que o problema é dali e ao desmontar, cada vez que nós desmontamos uma peça lubrificada, todo o sítio por onde ela passou vai ter que ser desmontado e relubrificado. Pronto, e portanto, este é todo um processo. O relógio é 100% desmontado, tanto a caixa, a bracelete, todos os parafusinhos das braceletes, vidros, juntas, tubos, coroa, fundo, todo o relógio é desmontado, todos os parafusos, e não sobram peças. Não sobram peças. E no fim, depois de montarmos tudo, lubrificarmos, tem que se fazer a regulagem. Neste caso é verificar se o relógio está a adiantar ou a atrasar, e temos que fazer, digamos, temos que achar ali o meio termo, que é o que nós chamamos o delta, em 5 ou 6 posições, dependendo da peça, porque há umas quantas peças que acabamos não utilizar aquela posição, portanto não vale a pena haver esta preocupação. E pronto, e no fim os relógios, segundo a alta relojoaria, devem estar sempre a adiantar, entre 2 a 5 segundos por dia, fica já a dica. E no fim, pronto, são testes de estanquicidade, o polimento, também nós fazemos tudo para o relógio no fim, quando é entregue ao cliente, tem que estar mais próximo novo. Aliás, o RPN significa relógio praticamente novo. Não são nenhumas iniciais, eu sei que muita gente acha que tem aqui um background de outro mundo, mas não, significa relógio praticamente novo. E para ti, por acaso é uma coisa curiosa que eu também, eu em off tinha dito que
que estudei sobre a relojaria e que coleciono. Que és um entusiasta, Sou sim. entusiasta, é isso mesmo. E a minha dúvida sempre foi porque é que não há assim marcas portuguesas no mercado da relojaria. Para ti, porque é que, como é que uma marca hoje em dia se pode vingar no mercado português? Ou no mercado internacional? Pronto, aqui estamos a entrar já no mercado dos relógios novos. A nossa especialização é relógios em segunda mão, é o que nós comercializamos. Agora, o mercado dos relógios novos, há mais ou menos mercado para todos, não é? Acho que o que pode, isto dando aqui a minha mera opinião pessoal, o que acaba por acontecer muitas vezes é que nós temos um produto e vamos buscar muito referências portuguesas. Não é? Já houve tentativas de criar marcas portuguesas, só que tinham um nome que ou não era catchy. Depois, não nos podemos esquecer que temos que definir muito bem o nosso segmento. Não é? Se nós queremos estar presentes no mercado da alta relojaria, ou entrar ali naquelas gamas como Tissot, Longines, que são marcas ali de gama de entrada da relojaria suíça de qualidade, e a verdade é que nós podemos ter todas as qualidades, o relógio pode ter todos os atributos, pode ser bonito e tudo, mas o Swiss Made diz muito. Não significa que, não sendo feito na Suíça, que não pode vingar. Temos marcas como a Nomos, a Lange Thun, temos tantas marcas que não são até mesmo marcas japonesas, como a Grande Seiko, marcas que são muito fortes neste ramo. Não têm que ser suíças, mas não sendo Portugal um país típico neste mercado da relojaria, não quer dizer que funcione. Podemos criar uma marca aqui a nível nacional e que possa ter muito sucesso, mas lá está, temos que definir muito, muito bem o segmento. Se for num segmento de relógios assim mais na moda, marcas como a One, marcas dentro desse segmento, sim, fazendo aqui uma boa estratégia, pode resultar. Os relógios não têm um custo muito elevado de produção. Agora, neste segmento como Longines, Tissot, já é um segmento um bocadinho diferente e o Swiss Made ajuda muito. Tem mesmo marcas, como nós podemos ver, a marca mãe tem um país de origem, Cartier é francesa, os relógios são Swiss Made. E tantas outras marcas que são de origem ou italiana ou inglesa, mas são Swiss Made. Se não for Swiss Made, quase que há ali uma barreira à entrada que é notória. Sim, pois às vezes o Swiss Made pode ser apenas o mecanismo, o movimento ser. Há uma percentagem de componentes que, do relógio que têm que ser feitos na Suíça para ter digamos, ser atribuído o Swiss Made. Sim. Já nos tinhas contado acerca do background da RPN e qual é que é o teu background? Mais uma vez, tentando ir assim atrás para explicar mais ou menos. Desde muito novo, os relógios foram a minha vida, não é? Portanto, nós quando somos miúdos somos muito curiosos e quando chegamos a casa os pais acabam por contar as peripécias do trabalho, do seu dia-a-dia, e no caso do meu pai sempre achei muito, muito engraçado o facto de ele me falar das máquinas dos relógios, ou seja, na nossa inocência, não sabemos o que é. E sempre acompanhei o meu pai a ver os valores dos relógios nos leilões, os novos modelos que saíram, porque para o meu pai isto nunca foi apenas uma profissão, também foi uma paixão, e nós acho que acabamos por absorver um bocadinho isso dos nossos pais. E portanto, na área da relojaria começou quando eu entrei para o 10º ano, ou seja, tirei um curso técnico profissional de relojaria, técnico de relojaria, na Casa Pia, do 10º ao 12º ano, em que fui o melhor aluno do curso. O curso tem uma duração de 3 anos e eu recebi um total de 4 prémios. Em seguida comecei, ou seja, já no último ano em que eu estava a tirar o curso, eu já acompanhava o meu pai, ou seja, eu entrei no fim do primeiro ano da RPN, da abertura da RPN. Nós temos mais ou menos 15 anos. Eu comecei aos 16 anos, aos fins de semana, a acompanhar o meu pai, perceber mais ou menos toda a logística, e aos 17 anos, quando terminei o curso, foi aí sim que eu entrei com um contrato e ia trabalhar na RPN. Em seguida fui para a faculdade, estudei gestão de marketing, achava que era pertinente perceber mais ou menos as dinâmicas do mercado, as segmentações, os produtos, criação de produto, tudo. Achei que faria tudo sentido. Foi ali uma época um bocadinho chata porque eu trabalhava full-time de manhã e estudava à noite, então essencialmente há ali um período da minha vida, não é? Eu terminei a faculdade em 4 anos, portanto naquele período dos 4 anos da minha vida foi essencialmente trabalho, estudar, trabalhos para a faculdade, etc. Entretanto, apercebi-me muito cedo que a relojaria não ia ser apenas uma profissão para mim, ia ser a minha vida, e todos os meus tempos livres, desde o início até agora mesmo, são relógios. Acordo e vejo Watch News, perceber quais são todos os modelos que estão a sair, pormenores, porque
Hoje em dia os entusiastas têm um nível de conhecimento tal que nós temos que estar pelo menos ao mesmo nível que eles, das novidades que saem, até mesmo relógios que possam não ser bem o nosso forte, temos que saber tudo, porque se não soubermos depois os clientes, pronto, acabam por fazer aquelas queixinhas de então o senhor não sabe, pronto. Em seguida, dentro da RPN, tentei em termos de social media, ter um approach um bocadinho diferente. Em vez de fazer watch reviews, como se vê nos demais, tentei sempre fazer vídeos, neste caso em inglês, no qual, pronto, estudei muitos anos inglês, francês, para dominar as línguas, para atender os clientes da melhor forma possível, estar sempre em cima, ler livros de relojoaria. Os conteúdos que eu faço são explicar o que é tecnicamente complexo de uma forma simples e didática. E a minha vida tem sido sempre relógios. Já conto com 4 anos de informações nas fábricas suíças. Eu quis ir para a Suíça, beber o conhecimento e perceber a concepção dos produtos, toda a dimensão deste mercado, e nada melhor do que ir ao país oriundo destas grandes marcas. E pronto, e em termos de achievements, o ano passado entrei na lista da Forbes 30 Under 30 e tem corrido bem. Ótimo, ótimo. E nós estávamos a falar em off sobre as diferentes marcas de relógios e tu até tinhas dito que a Rolex é a maior marca de relógios atualmente. Sim. E será que a Rolex vale o dinheiro que se paga por um Rolex hoje em dia? Ou seja, temos a vertente dos relógios novos, que é o preço do relógio, não é? E temos a parte dos relógios usados, que muitos modelos da Rolex ainda se encontram bastante especulados, porque existe, pronto, é uma marca que é muito exclusiva, mas se nós formos ver marcas como a Patek Philippe, que é a melhor marca do mundo, não é? Que tem um volume de produção anual entre os 70 e 80 mil euros, ou seja, isto não são valores que são dados pelas marcas, que eles não libertam este tipo de informação, mas estatisticamente é mais ou menos por aí. E a Rolex fabrica 2 milhões de relógios. Ou seja, aqui conseguimos mais ou menos ver que em termos de exclusividade, se calhar a Rolex não é bem a marca mais exclusiva. Agora, a Rolex é uma marca que se destaca do resto do mercado por uma simples razão, que é muita gente, especialmente malta jovem, despertou para o mercado da relojoaria agora. E na sequência do que nós falámos desta trend dos relógios desportivos, a Rolex é aquela marca mais impactante, não é? Incluindo agora que conseguimos ver aquelas séries como a Draft to Survive da Fórmula 1, que em qualquer sítio é Rolex aqui, aeroportos, Rolex ali, golf, Rolex ali, corridas de iates é Rolex, ou seja, vemos a coroazinha em todo o lado do mundo, não é? Agora, o que nós não nos podemos esquecer é que, apesar de sim das estratégias de marketing infalíveis daquela marca, como produto, como relógio desportivo, não há assim nenhuma marca que se equipare à Rolex. Ou seja, dando um exemplo do Rolex Submariner, que é, digamos, o benchmark dos relógios desportivos e um de Divers Watches, não é um produto que é feito para ser bonito, é um produto que é feito para ser funcional, desde o primeiro relógio. Nós olhamos para o primeiro Rolex Submariner e olhamos para o mais recente e conseguimos ver que as linhas não se alteraram assim tanto. E em termos de qualidade, desde fecho, qualidade do aço, etc., não há nenhuma crítica a fazer. Podemos dizer que o relógio não é bonito, podemos dizer que o relógio não é para nós, que o género de cliente que utiliza aquele tipo de produto nós não nos identificamos, e é legítimo, claro que sim. Agora, como produto, são relógios espetaculares. Depois, esta área da relojoaria apela muito a este gosto da mecânica, da micromecânica, não é? E a Rolex durante muitos anos foi acusada de ter máquinas que não eram bonitas e que as pessoas não se podem esquecer que uma máquina não ser bonita não é o sinónimo de não ter qualidade, não é? E em termos de durabilidade, até mesmo para o relojoeiro, a maneira como conseguimos tirar as pontes, a maneira como toda a máquina está feita e está elaborada, vê-se que tem ali a mãozinha de relojoeiro. Ajuda aos relojoeiros, são uma máquina muito robusta e lá está feita para funcionar. Estas novas máquinas introduzidas pela Rolex, que tem os calibres 32, 35, por aí, tem um acabamento completamente diferente porque a Rolex efetivamente ouviu as queixas dos clientes. E portanto, em termos de resumo, se a marca vale a qualidade, sim, em termos de relação preço-qualidade, estamos a falar de sempre muito dinheiro, mas não é o facto de um produto ser muito dinheiro que é caro, vá. Ou seja, value for money, a Rolex no preço de relógios novos é espetacular. Espetacular. E nós também estávamos a falar em off que tu, enquanto relojoeiro, também
tu lidas com contrafações. Como é que vocês lidam com isso diariamente? Porque, as contrafações cada vez são mais bem feitas. Como é que vocês lidam diariamente com isso? As contrafações são um tema muito sério. Acho que acaba por ser até mais sério do que se passa para fora. E, portanto, nós trabalhamos junto da Polícia Judiciária de relógios apreendidos, foram roubados, em divórcios, separações de bens, etc. E, portanto, é muito comum, e todos os dias recebemos e-mails e mensagens e clientes que se dirigem à nossa loja para fazer uma manutenção ou para vender um relógio. O relógio não é verdadeiro. A esmagadora maioria dos casos, as pessoas sabem que o relógio não é original e pronto, e simplesmente... acaba às vezes até por ser um bocadinho chatinho, confesso, porque perguntam, então já viu o relógio? E há vários níveis de contrafação que eu vou explicar agora. E acaba por ser um bocadinho chato, porque as pessoas já sabem de antemão que o relógio não é original e depois no final nós dizemos, olha, o relógio não é original. E a resposta dos clientes é, mas é uma boa contrafação, não é? Não, já posso. Mas, ou seja, no tema das contrafações, vamos definir aqui 3 níveis de contrafação. A primeira é aquela que é assim um bocadinho mais horrível, ou seja, vamos supor que temos um relógio que nunca foi feito todo verde, e se aparecer um relógio com esta configuração, nunca foi feito, é fácil de ver. Os relógios que são mesmo a imitar o ouro, vê-se pelo peso, vê-se pela qualidade em geral. Acho que qualquer entusiasta olha e apercebe-se que não é um relógio original e está mais ou menos associado aos relógios mais acessíveis. O segundo nível de contrafação, creio que é o mais preocupante. E porquê? Porque estes relógios vêm normalmente da China e existem fábricas, não como as suíças, mas operam como se fosse uma fábrica suíça de relógios, e os relógios vêm em lotes, ou seja, durante um ano vem um lote de uma determinada qualidade e vai melhorando a qualidade todos os anos. Ou seja, existem muitas pessoas que fazem, digamos, dão o feedback do que é que falta naquela máquina, etc. E eles vão aprimorando ali as máquinas. Obviamente que por fora, e é uma realidade que as pessoas dizem, eu por fora consigo ver logo se o relógio é verdadeiro ou não. Eu trabalho com, vamos supor, Rolex, que é provavelmente a marca mais contrafeita de relógios. Por fora é muito difícil. É mesmo, e chega ao ponto de, quando os clientes me perguntam se o relógio é verdadeiro ou não, eu nem perco tempo a olhar para fora. Digo, posso abrir o relógio? E se o cliente se negar que eu abra o relógio, não, a conversa termina por aí. Pronto. Ao abrirmos o relógio, esteticamente, em determinados casos, a maior parte das pessoas não vai conseguir saber. Mesmo pessoas que comercializam relógios em segunda mão, como não estão habituados, são apenas comerciantes, não estão habituados a ver os relógios à lupa, a trabalhar com eles, não se apercebem, porque esta noção da qualidade ganha-se ao longo de muitos anos de experiência a mexer com estas peças. E há técnicos que efetivamente também trabalham são relojoeiros, não é? Só que não trabalham com este segmento de relojoaria ou com estas marcas e não se apercebem. Pronto, e isto é transversal não só para a Rolex, também para a Audemars Piguet, para a Patek Philippe. Se bem que na Rolex é onde eles se esforçam um bocadinho mais, porque sabem que muita gente quer comprar, etc. E, portanto, este é um nível que é muito preocupante, porque só mesmo em ter com um técnico que perceba e que esteja habituado a trabalhar com estas marcas é que se vai perceber que o relógio efetivamente não é original. E essa é a maior parte das contrafações que nós recebemos, é deste calibre. E no nível acima, é uma realidade também, muita gente não está assim bem a par, ou seja, é um conceito que já não é propriamente novo, mas é de uma gravidade que não há palavras que descrevam. Ou seja, vou dar um exemplo prático, na Patek Philippe, ou os Audemars Piguet, os Royal Oak, mas é mais na Patek Philippe. Existe um modelo Nautilus, que é um relógio desportivo, muito desejado, e o que eles acabam por fazer é, o Nautilus, se for o simples, partilha o movimento com outros relógios da Patek Philippe. Os novos 24, que é um relógio do senhor, um Calatrava, que é o clássico de base, e o que eles fazem é, compram um relógio original, a caixa, ou seja, a caixa onde vem o relógio é exatamente igual, não é? Compram esse relógio, tiram a máquina, numa máquina CNC fazem uma máquina em ouro, completamente igual, neste caso, à do Nautilus. Os mostradores depois, e os ponteiros são em ouro, portanto, colocam um mostrador que é contrafeito, os ponteiros são em ouro, fazem igual. Ok, pode haver umas diferenças de qualidade, mas num todo o package é uma coisa que é impressionante, é impressionante. E há muito poucos detalhes técnicos, e há muito pouca gente que sabe esses detalhes técnicos. Nós somos provavelmente o único ateliê em Portugal que tem estas competências técnicas para verificar, e honestamente já detectámos demasiados relógios desses para o nosso gosto.
E o que acaba por acontecer é que no fim, as pessoas que estão a vender não estão a vender como se fosse uma contrafação. Ou seja, na maior parte das contrafações dos relógios, vamos supor um Rolex que custa 10 mil euros, a contrafação se calhar custa ali entre os 250 e os 600 euros, dependendo do nível de qualidade de contrafação. E aqui estão a vender o relógio ao mesmo preço do mercado. E estão a querer enganar as pessoas. E normalmente o contexto onde estas coisas acontecem é o quê? Em festas, em que estamos a falar que são pessoas que entram num carro desportivo, roupas de uma determinada marca, portanto, o package está ali todo, faz todo sentido. Frequentam os mesmos sítios, usam as mesmas marcas, dá ali sinais de riqueza que percebe-se que uma pessoa que tenha aqueles bens pode ter um relógio deste género. E assim, mais ou menos em tom de conversa, hoje em dia, numa festa ou em jantares, acho que é comum as pessoas olharem para o pulso para perceber mais ou menos qual é que são as peças que as pessoas têm. E deparam-se com um relógio que é muito difícil de conseguir. Vamos supor um Nautilus, que é a referência 5711 em ouro rosa, que é o relógio que é mais comum disto acontecer. São relógios que são muito difíceis de conseguir comprar novos, e estamos a falar que novo é um relógio que anda aí na casa dos 80 e tal mil euros. Eu sei que para muita gente isto vai soar que é um balúrdio, e é. E no mercado dos usados são relógios que valem o dobro, não é? E portanto, e na cabeça das pessoas, ninguém imagina que vamos fazer um relógio contrafeito em ouro. As pessoas olham para o relógio em ouro e pensam que o valor da peça está no ouro, e que neste género de marcas, não, é um produto num todo. E portanto, a conversa começa mais ou menos assim: epá, tens aí um relógio muito giro. E ele: epá, pois, eu que tive acesso a comprar, mas não gosto assim da tua relógio, ou porque é muito vistoso, ou porque é pesado, etc. E assim que a outra pessoa ouve isto, pensa: opa, este é um dos distraídos, eu vou-lhe sacar o relógio, vou conseguir fazer aqui um bom negócio. E começam a dificultar, até que chega um ponto em que eu digo assim: opa, tu gostas do relógio, o relógio é novo, tenho ali no carro, comprei agora há pouco tempo a caixa e a documentação toda, os elos, tudo. Se quiseres eu faço-te aqui um preço simpático, pronto, o que é que tu achas que é razoável? Vamos supor que o relógio vale 200 mil euros e ele diz: olha, por 150 paus eu vendo isto. E muita gente, e eu nem devia dizer isto, atletas, jogadores de futebol, etc., nestes meandros, já desapareceram muitos relógios assim, e é chato, porque depois, infelizmente, nós, no que toca às contrafações, somos sempre o portador das más notícias, não é? E uma coisa é nós, pronto, olha, o relógio custava 1000 euros, eu achava que o relógio custava 10 mil euros, eu consegui sacar aqui um negócio por 1000 euros. Pronto, 1000 euros é muito dinheiro, certo, mas não foram os 10 mil euros. Agora, quando estamos a falar de um relógio que eles, por aquele dinheiro ou por um bocado mais, conseguiam comprar the real deal, não é? E foram enganados, e aquele relógio não vale nada para além do ouro da caixa. Portanto, isto é uma realidade que é preocupante, tem vindo a acontecer cada vez mais, se bem que a maior parte das pessoas que procuram este tipo de produtos procuram em casas como a nossa para se certificarem que o relógio está em condições, mas acontece. E o que é que difere um relógio desses preços, por exemplo, com uns relógios mais, entre aspas, baratos, como por exemplo os Tissot, os Longines? Qual é que é assim, quais é que são as diferenças para quem está aqui a ouvir e quer perceber mais sobre os relógios? Quais é que são as diferenças? Ou seja, na relojoaria podemos dizer que há 4 segmentos diferentes, não é? Há assim o segmento mais... A atribuição das marcas tem aqui uma opinião muito pessoal, mas pronto, para ser como referência, vou usar aqui marcas muito conhecidas, que é fácil. Pronto, ali na gama de entrada, podemos começar ali com a Tissot, Longines. Estamos a falar de relógios já com um nível de qualidade. Tudo que são relógios como Tommy Hilfiger e relógios assim que nós chamamos mais da moda, não contam bem aqui para aqui. Portanto, ali nas gamas de entrada, como a Tissot, Longines, ali no cimo no topo deste segmento, podemos contar com a Tag Heuer, mais ou menos, por aí. Pois há marcas que acabam por ter produtos em diferentes segmentos, nos vários segmentos. Isto é da gama de entrada. Depois, na gama média, temos marcas conhecidas como a Breitling, a Omega, e no topo deste segundo segmento da relojoaria de classe de gama média, temos a Rolex. E no terceiro nível, que é, digamos, a gama alta, temos as marcas como Breguet, Patek Philippe, Audemars Piguet e enumerar aqui imensas. E depois temos um nível a seguir, que é a relojoaria independente. Ou seja, são relojoeiros que trabalharam durante a vida toda quase nestas marcas deste terceiro nível, da gama muito alta, e decidiram a determinado momento que as suas competências técnicas deviam ser aproveitadas de uma forma diferente e desenvolver os seus próprios relógios, os seus próprios mecanismos, e isto tem sido um mercado que se tem desenvolvido muito. E, portanto, se há diferenças entre em termos de produto, de um segmento para o outro, há diferenças. Há umas marcas que é mais numa questão de posicionamento, ou seja, preço, e posso dar o exemplo. Uma marca que para os
para os ouvintes que gostam da relojoaria, eu sei que isto aqui é uma marca que causa muita controvérsia, que é a Hublot, não é? Que, pela tua cara, estamos todos de acordo. Ou seja, é muito comum nós comprarmos um Hublot que utiliza material, ok, certo, podem usar materiais como carbono, titânio, etc. E um relógio pode vir a custar novo 8.000 euros, 9.000 euros, se for então em ouro atinge já 15.000 euros, 30.000 euros, e esse mesmo relógio pode ter exatamente a mesma máquina de um Tissot de 800 euros. E portanto, estamos aqui a falar que são marcas em segmentos diferentes em que em termos de produto a diferença não é assim nada do outro mundo, não é? Agora, na relojoaria o que se valoriza muito, mesmo a partir de um determinado segmento, é a máquina, o maquinismo. Especialmente o termo in-house, não é? Que é uma máquina que é feita pela própria marca, não é? Agora, neste segmento mais baixo, o que acaba por acontecer é, existem grupos, e um dos grupos mais fortes neste segmento é o grupo Swatch, que foi um grupo que em determinada altura adquiriu várias fábricas de movimentos e basicamente criou ali um género de um monopólio que há uns anos atrás foi, digamos, fornecendo cada vez menos movimentos a marcas fora do grupo. E, portanto, outras empresas, nomeadamente a Celita, que é um fabricante de movimentos que faz, digamos, uma cópia autêntica de um outro fabricante que é ETA, que é mais conhecida. Ou seja, a determinado ponto, em determinada altura, cerca de 70%, para não dizer quase 80% dos relógios mecânicos que estavam à venda eram equipados com máquinas do movimento do fabricante ETA. Depois existem qualidade de acabamentos, que normalmente nós conseguimos ver num relógio como um Tissot. Creio que a Tissot é muito provavelmente, na relojoaria, a melhor marca de relação preço-qualidade. Tissot's como o PRX, não se pode exigir acabamentos extraordinários, porque para o preço são relógios que funcionam muito bem, muito bonitos. Agora, mesmo usando exatamente a mesma máquina, existem qualidade de acabamentos diferentes. Viramos, as pontes estão todas acabadas de forma diferente, os parafusos azuis, parafusos pretos, mostradores com tratamento anti-reflexo, a qualidade do mostrador, dos ponteiros, tudo isto conta para o produto. Mas quando entramos na vertente das máquinas in-house, é aí que as marcas efetivamente se destacam, porque se temos dois relógios com exatamente a mesma máquina, estamos a falar de que branding, estamos a falar de possivelmente materiais exteriores, nomeadamente o ouro, titânio, carbono, aquilo que eu acabei de dizer. E nesta gama média é onde as marcas se revelam e mostram a sua expertise nesta parte da alta relojoaria. Portanto, marcas como a Jaeger-LeCoultre, que fazem todas as suas máquinas. Aliás, creio que a Jaeger-LeCoultre é a marca que mais movimentos faz cerca de 66 movimentos diferentes neste momento. É uma marca que nós damos assistência técnica oficial e pronto, em termos de produto, é mais por aí. Tem as suas próprias máquinas, complicações, reservas de marcha muito mais longas e pronto. E a Jaeger-LeCoultre é uma daquelas marcas que tem segmentos na gama média e na gama média alta e pronto. E depois, marcas como a Patek Philippe, que a pessoa diz, é a melhor marca do mundo. Ok, é a melhor marca do mundo e porquê? Se é uma opinião, é a tua opinião pessoal? Não, é dito por todos. Ou seja, se nós formos ver até mesmo na história, a Patek Philippe, em determinado momento, chegou a ter um ou dois movimentos que ganharam prémios de precisão, que se mantêm ainda hoje. São máquinas espetaculares. Vemos as massas oscilantes, massa oscilante, ou seja, para quem não está por dentro, essencialmente é nos relógios automáticos, é a peça que nós vemos girar na parte de trás que nos permite carregar energia com o movimento do pulso. São feitas em ouro. Todas as peças que funcionam que têm normalmente muito atrito, que é o jogar de metal com metal, são feitas em rubi sintético. Todas as pecinhas são espetacularmente bem acabadas, incluindo aquelas que nós não vimos, especialmente aquelas que nós não temos acesso visual, mostradores em ouro, mostradores em prata. Muitos mostradores são pintados à mão, técnicas utilizadas já, técnicas centenárias, e portanto estamos a falar de marcas que já ao longo dos anos tinham um padrão qualitativo muito superior a tantas outras, e onde se consegue ver, nomeadamente na Patek Philippe, já leilões de há décadas atrás. Se formos ver a lista dos 10 relógios mais caros, 10 ou 20, eram sempre Patek Philippe, sempre foram. E ainda por cima, neste meio, pegando agora nisso da Patek Philippe e também da Rolex, é um meio como o imobiliário e como os carros, é um meio que há muitos curiosos. Sim, sem dúvida. E como é que tu tens alguma história engraçada assim de um curioso que
que tenha chegado até a ti, que queira, não sei, uma história engraçada, basicamente. Uma das histórias que eu achei que é das mais curiosas, porque há particularidades no nosso negócio e gostos muito específicos e a abordagem das pessoas varia e há umas que eu achava que nunca iam acontecer e acontecem com frequência, mas há umas que se destacam de uma forma que é quase hilariante. Portanto, nós temos um cliente que é sul-africano e no país dele ele acaba por não usar as peças, sim, bens de luxo, porque acha que é perigoso. Pronto. E é um cliente que gosta muito de peças vintage. E a determinada altura ele comprou-nos vários Rolexes e normalmente os Rolexes vintage as pessoas usavam, era o relógio para a vida. E portanto os relógios quando não são polidos estão todos riscados, têm as pancadas de uso, é como se fossem as rugas e as cicatrizes da utilização ao longo da vida, é um bocado de história que está ali. E entretanto a determinado momento ele quis comprar um Vacheron Constantin que tinha calendário perpétuo, um relógio assim complicado, que nós tínhamos, porque ele, lembra-se, quando era mais jovem, tinha visto um anúncio do relógio, ficou com aquilo na cabeça e queria comprar, pronto. E entretanto, nós tínhamos um relógio que era um exemplar espetacular, nunca tinha sido polido, todo direitinho, caixa, documentos, etc. E o homem levou o relógio e passado umas horas veio ter connosco e disse que estava-se a sentir desconfortável com o relógio. E nós pensámos, bem, olha, se o senhor quiser ver uma outra opção que nós tínhamos aqui, não é que o relógio está a brilhar muito. Portanto, vamos fazer assim, o vosso chão é de pedra, o que eu vou fazer é, vamos quase como jogar bowling com o relógio, que é vamos roçar o relógio todo no chão, pedra, para riscar isso, mas o senhor está a danificar a máquina. Não se preocupe, eu acabei de comprar o relógio, eu faço isto muito a relógios que eu compro, que estejam muito brilhantes, porque eu gosto do sinal de uso. Portanto, foi daquelas experiências que, com a aprovação do cliente, eu nunca na vida ia fazer uma coisa daquelas, nem que me pedissem, não é? E, portanto, foi uma experiência até bizarra, porque, coincidentemente, clientes começaram a entrar e disseram assim, quem são estes meninos especiais a tirar um relógio no chão, a roçar o relógio todo no chão para o arriscar? Eu disse, mas olha, no fundo não podemos fazer, estão aqui os números da referência. Ele, não se preocupe, o relógio é meu. E chegou de uma determinada altura que eu estava-me a sentir desconfortável com aquilo e o senhor ficou ali uns 10 minutos pronto, parecia quase a jogar bowling com o relógio e eu nem sabia como havia interpretar aquele momento, não é? E vocês também na RPN trabalham tanto com clientes nacionais como clientes estrangeiros. Sim. Para ti, qual é que é, com a tua experiência, qual é que é assim a diferença entre clientes nacionais e clientes estrangeiros? Da relojoaria. A nível nacional, o cliente português procura tipicamente preço. Ou seja, nós podemos ter um produto nas melhores... Ou seja, é aquela noção de que as pessoas foram a uma determinada casa, foram bem atendidos, foram bem recebidos, todo o serviço foi espetacular e por isso são fiéis àquela casa, não é assim tão verdade. Ou seja, cada vez menos, em boa verdade. Porquê? Porque estamos a falar de um mercado que democratizou-se muito com plataformas como o Chrono24, que as pessoas têm acesso até mesmo a comercializar os seus próprios relógios lá, e os leilões online, etc. E as pessoas procuram tipicamente preço. Ainda que seja óbvio que o relógio está a bom preço, etc., eles vão tentar sempre ou pedir um desconto, ou vão logo ver a outras casas e às vezes por vezes até acabam por perder alguns negócios. O cliente estrangeiro procura muito seriedade. Ou seja, eles entram numa casa, percebem que ao adquirir este relógio, esta pessoa é a pessoa que me vai tratar do relógio, da manutenção. A garantia tem significado aqui, porque hoje em dia usamos o termo da garantia de uma forma assim um bocado quase leviana, que é este relógio tem 8 anos de garantia. Então, quer dizer, passado 7 anos... Eu vou à marca e vou dizer assim, olha, queria fazer aqui uma manutenção. Claramente que a marca não vai oferecer a manutenção. Portanto, nós ao oferecermos um serviço transparente, profissional e sério, o cliente estrangeiro valoriza muito isso e não se importa de pagar um extra, tendo esse género de qualidades associadas ao serviço. Ok. E nós também estávamos a falar em off sobre colecionar relógios, etc. Para ti, qual é que é a principal dica que podes deixar a quem queira começar neste mundo da coleção de relógios, tanto antigos como novos? Ou seja, deparo-me com essa realidade muito, muito frequentemente, amigos próximos que vão começando a adquirir as suas primeiras peças, etc. E eu vou tentar deixar aqui 2 conselhos que eu acho que são pertinentes e acabam por resultar. Primeiro de tudo é comprem o que gostem, acima de tudo.
Existe muito esta tendência, como nós falámos, que é vou adquirir uma peça para a seguir ganhar dinheiro e etc. E o que acaba por acontecer é que ao não comprarmos aquilo que gostamos e ficarmos um bocadinho cegos com o lucro que pode advir da revenda, vamos usar depois um relógio que vamos nos cansar, entretanto já não o podemos ver à frente e queremos desfazer-nos dele, e quando depois encontramos uma peça que gostamos neste processo de troca, perdemos dinheiro desnecessariamente. Esse é o primeiro conselho que eu dou. E o segundo tem a ver com budget. Quando nós somos mais novos, temos um budget muito mais limitado do que quando começamos a adquirir outro tipo de peças ao longo da nossa vida. E sendo o budget uma coisa muito importante, eu gosto de fazer aqui a distinção entre três tipos de budget. Existe o budget ideal, existe o budget realista e existe o budget máximo. Eu vou explicar mais ou menos aqui o processo, que é o budget ideal é aquilo que nós adoraríamos pagar por um relógio. Eu adoraria pagar 1000 euros por um Patek Philippe, mas não é possível. E nós temos que perceber que, e isto acontece muito cá em Portugal, vamos supor que queremos um Rolex que custe, o preço de mercado são 4000 euros. Idealmente eu gostava de pagar 2000 euros por esse relógio. E se não nos apercebermos que isso não é um valor realista, vamos ficar sempre à espera que apareça uma pechincha e ou ela aparece e vai estar numas condições horríveis que depois vão ter que vir ter comigo e eu vou-lhes ter que dar o xarope, não é? Ou nunca vai aparecer. E outras boas oportunidades vão passar por nós e vão-nos passar completamente ao lado. E vamos nos arrepender. Não temos comprado aquela outra peça, etc. Depois temos o budget realista. Ou seja, é o budget, ou seja, fizemos as nossas contas e estamos confortáveis em investir X dinheiro por aquela peça. E nesta fase, uma vez tendo este valor bem decidido e definido, temos que experimentar o máximo de relógios possível. E depois temos o que eu chamo o budget realista. Ou seja, já fizemos as nossas contas, já sabemos, já definimos exatamente o que é um valor que faz sentido para investir num relógio. E nesta fase temos que experimentar o máximo de relógios possível para tomarmos a decisão mais correta. E depois, existe o que eu chamo que é o budget máximo. Muitas das vezes não é que nós não tenhamos este dinheiro para dar por uma peça, só que por vezes não estamos na fase certa ou não estamos psicologicamente preparados para dar este valor por um relógio. E muitas vezes o que acontece é o quê? Se não tivermos em consideração o valor máximo que podemos dar, às vezes por uma pequena diferença de valor entre o valor realista e o valor máximo, há peças que nós nem sabíamos que conseguimos adquirir. E, portanto, convém ter estes 3 budgets muito bem definidos e depois, obviamente, as pessoas, nós temos um serviço de consultoria e de sourcing de peças e é exatamente isto que eu partilho com as pessoas. Digam-me, por favor, em termos de valores na sua cabeça, o que é o ideal, o que é que seria o ideal, o que é realista e, no pior dos cenários, qual é o máximo que se pode dar. E depois vamos jogando aqui com os gostos e acho que isto é das melhores, da melhor maneira de conseguirmos não cometer tantos erros nesta fase inicial. Obrigado, Diogo, por teres vindo aqui ao nosso podcast. Vamos deixar na descrição todos os links do Diogo e da RPN para darem uma vista de olhos. E obrigado pela disponibilidade e pela partilha de conhecimentos. Não, eu é que agradeço. Foi dos primeiros convidados aqui nos novos segmentos para vir falar sobre relógios, para desmistificar aqui o mundo dos relógios, e também é um grande gosto meu, como já deu para perceber, e obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Obrigado. Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio.